Estamos felizes por essa oportunidade de podermos trazer aos irmãos uma reflexão da parte de Deus, uma mensagem. E hoje nós estamos aqui nesse retiro, e esse retiro é muito importante para nós, porque é um momento em que nós também vamos nos nutrindo espiritualmente. E o tema escolhido é um tema muito sugestivo, que nos fala a respeito de algumas coisas que queremos destacar na nossa reflexão de hoje. Irmãs, aproveitem a oportunidade e entrem no trono da graça com confiança. E a nossa divisa está em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 16. Que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em ocasião ou em tempo oportuno. Assim nos diz a palavra de Deus. E a epístola aos Hebreus é importante, antes de falarmos sobre este pequeno trecho em que vou concentrar a minha atenção, Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16, é bom colocá-lo dentro do seu contexto imediato, que é o capítulo 4, e também na epístola de um modo geral, confrontar com o tema geral desta epístola. A epístola aos Hebreus foi escrita para os crentes que já foram convertidos do judaísmo ao cristianismo, dizendo de um modo simples, e agora estavam sofrendo tremenda perseguição e também sendo impulsionados a voltar ao judaísmo. Daí o escritor aos Hebreus, num tom muito pastoral, porém num tom pastoral severo e amoroso, é uma síntese que ele faz nessa epístola. Ele dá advertências a esses crentes para que eles não voltem ao judaísmo, porque aquilo em que eles tinham entrado era um caminho sem volta. Voltar ao judaísmo, negar tudo aquilo que eles aprenderam e no que eles estavam envolvidos, ou seja, apostatar-se, significava abandonar todos os privilégios e ter que, obviamente, sofrer o juízo de Deus. Daí, então, a figura central aqui nesse trecho que nós vamos meditar é a figura do trono de Deus. O trono de Deus sempre foi visto como um lugar temível, como de fato o é. Quem está assentado no trono é aquele em que os anjos que estão ali no seu serviço dizem continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então essa santidade de Deus, ela contrasta com a nossa fragilidade humana, a nossa condição humana contrasta. Então principalmente após a queda, porque os nossos primeiros pais tiveram o privilégio de ter sempre aquele contato diário com Deus. Deus sempre vinha visitá-los ali no Jardim do Éden, porém isso foi perdido e a queda provocou este afastamento da humanidade, de nós seres humanos, de Deus. Daí então, a partir do momento em que nós passamos a ser sujeitos a falhas, fraquezas, pecados e uma série de outros problemas morais que nos afastam de Deus, sempre quando se fala em trono de Deus, a figura que vem é um trono de juízo. E de fato, nós vamos ver sempre essas figuras que são ilustradas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver sempre que o trono de Deus é aquele lugar cheio de santidade, que não tem nada a ver com a natureza humana pecaminosa. Daí então, quando o escritor aos Hebreus escreve para esses crentes, ele começa no capítulo 1 mostrando uma figura central que os hebreus deveriam colocar os seus olhos: Jesus Cristo. E ele vai
passo a passo descrevendo a superioridade do que Jesus fez em relação ao que era transitório na antiga aliança. Jesus é aquele que ele joga nos primeiros 3 versículos de Hebreus, ele identifica Jesus como o próprio Deus, sendo a expressa imagem do seu ser. Mais à frente ele fala sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ora, os anjos que o Antigo Testamento nos mostra de um modo muito claro, não é, o serviço que eles prestam aos servos de Deus, ao povo de Deus, mas são seres impecáveis, que têm acesso à presença de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, mostra essa superioridade de Jesus em relação aos anjos, porque os anjos são criados pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Jesus. E então vai começando assim a dar a eles uma visão de que aquilo em que nós estamos envolvidos é algo muito sério. E agora não tem como a gente voltar atrás, a gente não tem como dar um passo atrás. E ele então depois contrasta com um grande homem de Deus, que foi o mediador da aliança, da primeira aliança em que eles estavam envolvidos, que foi Moisés. E ele mostra no capítulo 3 que Jesus Cristo é superior a Moisés. Moisés era, por assim dizer, dentro da tradição judaica, dentro da religião judaica, ele era o centro, ele era o epítome, ele era aquele que teve a oportunidade de ter um acesso a Deus que praticamente é um acesso que poucos tiveram na antiga aliança. Foram poucos, a gente pode pincelar. Moisés foi aquele homem de uma grandeza tão maravilhosa em termos pastorais, que ele preferiu perder a sua própria vida em benefício do povo de Deus. Mas, mesmo assim, ele teve as suas fraquezas e fragilidades, perdeu grandes privilégios, muito embora tenha feito esta opção. Também teve privilégios grandes de poder entrar diante de Deus, quando ele teve a chance maior de Deus fazer um convite para ele ter um encontro com o Senhor, e aquele encontro seria o momento em que Deus iria descortinar diante dele o significado do seu nome, o que Deus é, e os seus atributos seriam revelados a Moisés. Com todos esses privilégios, o capítulo 3 revela que Jesus era superior a Moisés. Daí então, no capítulo de número 4, ele começa o capítulo dizendo que nós devemos ter temor, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguém fique para trás. Então ele vai dando alguns recursos para que isso não aconteça. E ele, no clímax desses recursos, ele chega aqui no capítulo de número 4, versículos 14 em diante, do 14 ao 16, ele dá, por assim dizer, ele fecha esta sessão dando-nos 3 coisas importantes. Primeiro, fazendo uma exigência. Segundo, dando-nos uma razão. E terceiro, nos mostrando o maior recurso que nós temos em mãos hoje como servos e servas de Deus. E o trono de Deus, então, quando visto da perspectiva de juízo e de julgamento, tanto no Antigo Testamento, e principalmente quando se fala no trono de Deus, nós lembramos de Apocalipse, o grande trono branco, quando Deus vai julgar a todos os seres humanos ali, é uma figura que fica sempre na mentalidade dos crentes como um lugar temível, como de fato é. Mas há a possibilidade de um ser humano caído, pecaminoso, entrar diante do trono de Deus? É o que o escritor aos Hebreus responde para nós. Sim, há a possibilidade. Mas como? Isso era um privilégio do ponto de vista da entrada no lugar que antigamente era o lugar mais sagrado, que era o Santo dos Santos. O sumo sacerdote o fazia uma vez por ano, e com muito temor, e tinha o risco de ele ficar lá dentro e não conseguir sair. Era o encontro com o próprio Deus, face a face, dentro daquele lugar santíssimo. Mas nós vamos lembrar que o santuário terrestre era apenas uma cópia, e o escritor aos Hebreus vai dizer, era apenas uma figura, uma tipologia
naquele santuário celestial onde está a presença mesma de Deus. Daí que tal ter um sumo sacerdote que não tem aquelas contingências e limitações humanas? Porque o sacerdote humano o sumo sacerdote tinha que primeiro oferecer sacrifício por ele mesmo e depois pelo povo. Que tal um sumo sacerdote que não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, mas oferecer sacrifício pelo povo de Deus? Jesus é esse sumo sacerdote. Então o escritor aos Hebreus vai começando a mostrar, olha, comparando um com o outro, não tem volta para vocês. Não tem como vocês voltarem ao judaísmo. Vocês vão voltar a uma coisa que foi desconstruída em hipótese alguma. Os sumos sacerdotes, eles eram limitados, porque morriam e tinham que sempre fazer a troca deles, periodicamente. Que tal um sumo sacerdote que vivesse eternamente? Jesus é esse sumo sacerdote. Daí você começa a ver duas qualidades que já vão contrastar o sumo sacerdócio de Cristo em relação ao sumo sacerdócio humano, mostrando que ele é superior. Mas os sacrifícios eram múltiplos, foram milhares e milhares e milhares de sacrifícios ao longo dos anos. Que tal um sumo sacerdote que oferecesse um único sacrifício e pronto, resolvesse de fato o problema? Jesus é este sumo sacerdote, que pelo Espírito Eterno ofereceu-se a si mesmo a Deus por causa dos nossos pecados. Mas ao oferecer-se a si mesmo por causa dos nossos pecados, ele morreu como cordeiros do Antigo Testamento morreram também. Que tal um sumo sacerdote que depois de executar ali na cruz do Calvário a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, se levantasse dentre os mortos? Jesus é este sumo sacerdote, que deu a sua vida, mas retomou a sua vida. E ao retomar, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha que contraste com a antiga aliança. Daí então, os crentes hebreus tinham que pensar muito bem, e é exatamente o que esse pastor aqui, que escreve essa epístola, está dizendo: vocês estão num caminho sem volta, vocês vão voltar para aquilo que já foi ultrapassado. Mas temos agora que ter um lugar onde esse sacerdote vai fazer sempre a apresentação diante de Deus pelos nossos pecados. Que tal aquele dia em que ele se despede dos seus discípulos, dizendo para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder e fosse assunto aos céus? Que tal se nós tivéssemos assim? Jesus foi assunto aos céus, e todos viram ele subir, subir, até chegar ao lugar onde nenhum sumo sacerdote humano poderia penetrar. E não somente isso, quando ele adentra novamente ao lugar de onde ele viera, os anjos o recebem, e aquele louvor, aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, lhe é restituída, e ele então está agora ministrando por nós no Santo dos Santos celestial, na presença mesma de Deus. Que tal você ter a oportunidade de ir a esse lugar, sem precisar ter medo de ser fulminado? Quando Moisés pediu: Senhor, a única coisa que eu quero é mostra-me a tua glória. Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória e continuar vivo. O que eu posso fazer por você, eu vou passar e você vai me ver pelas costas, porque nenhum homem pode ver a minha glória, a minha face e viver. Que tal poder entrar diante de Deus face a face, com ousadia e sem nenhum temor? Foi este o caminho que Jesus abriu por nós. Foi esse o caminho que Ele deixou aberto e franqueado por nós. Que nós não precisamos de um sumo sacerdote que anualmente ofereça sacrifícios por Ele mesmo e por nós. Mas agora
temos acesso 365 dias, 24 horas por dia, a esse lugar onde está o nosso sumo sacerdote. Daí então ele diz, visto que temos um grande sumo sacerdote. Esse grande aqui é um contraste com os anteriores. Indica o quê? Indica a superioridade de Jesus em relação aos sumos sacerdotes humanos, com as suas fraquezas e debilidades, que tinham que oferecer os sacrifícios por eles próprios. Mas não, ele diz, temos um grande sumo sacerdote. Quem é? Ele nomeia Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo encarnado, aquele que como Deus veio, encarnou, morreu na cruz por nós, ressuscitou e agora voltou ao seu lugar e está à destra da majestade nas alturas. E quando você entra, o sinal está verde, pode entrar sem nenhum temor, porque ele está favoravelmente te esperando para te receber. Não com um olhar de ira para fulminar você por causa dos seus pecados. Não. Não. Vejam bem. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, divino. Essa expressão, ela causava um impacto muito grande nos judeus. Porque quando Jesus dizia, eu sou Filho de Deus, ele queria dizer, como de fato essa expressão significa, tudo que Deus é, eu sou. Todos os atributos de Deus, eu tenho. Eu sou Deus. Daí então, os judeus, certa ocasião, queriam apedrejá-lo, porque como é que tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo? Mas de fato Jesus o era e o é. Deus Todo-Poderoso. Todos os atributos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, que ele, embora na forma humana, ele se retrai em usá-los, periodicamente ele usa um ou outro atributo divino, mas ele é o próprio Deus. Ao voltar para o seu lugar, ele novamente assume a posição glorificada que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E isso escandalizava os judeus. Como sendo tu homem, tu se fazes Deus a ti mesmo. Isso é uma blasfêmia, nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem, Abraão viu meu dia e se alegrou. Aí que eles ficaram mais escandalizados. Você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Você não conhece a história, não sabe o tempo que nos separa de Abraão? Era para dar cãibra mental mesmo na cabeça dos judeus. Não é? Porque Jesus, no tempo de Abraão, estava lá. E na criação ele estava lá, porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daí então, quando nós chegamos nessa expressão, é a expressão extraordinária, porque aqui nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que é o próprio Deus. Quando Jesus morre na cruz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali fazendo expiação por nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você vai aprender mais à frente nessa epístola aos Hebreus. E ele então disse, por conta disso, olha só, esse sumo sacerdote que penetrou nos céus. Retomem a história. Qual foi o sumo sacerdote que penetrou no céu, na presença mesma de Deus? O máximo que eles podiam fazer é, anualmente, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos terrestre, mas Jesus não. Ele penetrou no Santo dos Santos celestial, na presença mesma de Deus. E então ele diz, firmemente, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós precisamos de ter o quê? Uma convicção daquilo em que nós cremos. Tudo que foi explicado só nesse trecho aqui, já era para os judeus pararem assim, pera lá, nós temos um sumo sacerdote, ele é o próprio Deus, ele entrou nos céus. Como é que a gente vai trocar isso por aquilo que já foi passado, ultrapassado? Não tem jeito. Reter a nossa
confissão é exatamente nós termos a condição de sabermos em quem e em que nós temos crido. Porque você não pode reter aquilo em que você não conhece, aquilo em que você não tem convicção. E a nossa confissão aqui, é importante essa expressão, pelo fato de nós sabermos que tudo isso que eu já falei aqui, compõe a nossa confissão. Que Jesus é Deus, que Ele é o único sumo sacerdote que penetrou nos céus e está diante de Deus intercedendo por nós. Que Ele é superior a todos os sumos sacerdotes da antiga aliança, que Ele é superior ao pai Abraão, que Ele é superior ao grande Moisés, que Ele é superior a todos os profetas, a Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ele é superior a todos, Ele é o próprio Deus. Isso é o que? É a nossa convicção, e tem que ser a nossa confissão que precisa ser retida. Quando eles tentam voltar atrás, eles estão abandonando isso. E o escritor aos Hebreus está mostrando: vocês estão num caminho sem volta. Então, uma exigência que ele faz é que nós retenhamos firmemente, não titubeantemente, mas firmemente a nossa confissão. Em segundo lugar, vem a razão por que nós devemos reter a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que Jesus pode compadecer-se das nossas fraquezas? Porque Ele revestiu a forma humana, um corpo humano, para saber tudo o que está na experiência humana. Aquilo que nós passamos, Jesus passou, com uma diferença. Diz aqui: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Totalidade da experiência de tentação humana, Jesus passou por ela. Para hoje ele entender claramente, ter empatia quando nós passamos pelos momentos de provação, de dificuldade, de dúvida, de tentação. Para ele ter condição, ele está lá no trono, não viu à distância o que nós hoje sofremos nessa condição caída, mas ele passou pelo mesmo processo, com uma diferença, mas sem pecado. Foi sujeito a tudo, oferecer glória. Satanás ofereceu a glória, os reinos do mundo, como se ele fosse o dono, né? Os reinos do mundo, tentação para a fama, para a glória, para tudo. E Jesus passou por tudo, mas sem pecado. E isso vai fazer o quê? Mostrar essa superioridade. Por que ele é grande? Porque ele é um sumo sacerdote que, diferente de todos os sumos sacerdotes, ele não precisou oferecer pecado por si mesmo, porque ele é impoluto, sem pecado, perfeitamente, absolutamente perfeito. E esse é o distintivo do nosso sumo sacerdote. E esta é a razão porque nós podemos agora fazer o que ele nos manda aqui, que é um recurso, e é o último que ele apresenta aqui nesse capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Você não vai chegar hoje diante de um trono de juízo, porque todos nós, se fôssemos entrar diante do trono de Deus, como está mandando aqui o escritor aos Hebreus, na nossa condição pecaminosa, a única coisa que ia sair de lá é um raio para nos fulminar. Mas hoje nós temos o trono de Deus, e ele classifica esse trono como sendo um trono de graça. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que nós precisamos para poder, nos nossos momentos de dificuldade, ter onde recorrer. 24 horas, 365 dias no ano, e 366 nos anos bissextos. Podemos chegar nesse lugar, com o quê? Com confiança. Quem abriu o caminho foi aquele que pagou o preço para que isso pudesse
sempre acontecer. Você sempre pode hoje chegar diante do trono de Deus, sabendo que tem um Deus gracioso, que vai olhar para você com toda a empatia, porque o Filho de Deus pagou o preço por nossos pecados, pelas nossas faltas. E aí então, ele fecha dizendo, no trono da graça nós devemos chegar para quê? Primeiro, possamos alcançar misericórdia. O que é misericórdia? Quando alguém comete uma falha, ele precisa imediatamente ser punido pela sua falha. Mas essa debilidade, quando você chega diante do trono da graça, o que você encontra? Alguém que sente profunda compaixão por você e não lhe trata com a justiça que você deveria ser tratado, mas olha para você com todo amor, com todo carinho, e porque aquele que está à destra do trono fez, ele diz, filho, eu te perdoo. Estou fraco, filho, eu te fortaleço. Estou com dúvida, filho, firma a tua mente, sou eu mesmo. Eu estou contigo. Aí você ouve a frase mais deliciosa, filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Já pensou que trono maravilhoso? Que você pode entrar e tem esse Deus sorridente, esse Deus que nos olha não com aquele olhar de rancor, querendo acabar conosco, não, mas totalmente favorável a nós, porque Jesus pagou o preço, e hoje nós temos acesso a esse trono, não de julgamento, é um contraste, é um trono de onde jorra o favor imerecido de Deus. Que maravilha servir a um Deus como esse, ter um Jesus sumo sacerdote como esse. Você não fica alegre, não? E o que você pode encontrar nesse trono? Certa vez uma irmã muito conhecida nossa, presidente das Varoas na época, não estava ainda na obra, e então ela, numa reunião de consagração, ela se atrasou, e aí ia para a consagração atrasada. O marido deu aquela chamada, você não tem vergonha não? Você é responsável pelo culto de consagração das irmãs, você vai para lá, com essa cara lavada, você não tem vergonha não? Aí ela saiu dali, né? Tinha que ir, era pertinho, a pessoa foi lá, toda desconcertada, né, toda sem graça, pedindo perdão às irmãs que eu cheguei atrasado, e ela senta lá no seu banco, e está ouvindo, e está ali, aquela reunião transcorrendo, reunião de oração transcorrendo, aquela coisa, de repente, quando elas vão buscar ao Senhor, aí ela ali, onde está buscando ao Senhor, ela tem uma visão, pelo que ela merecia, um raio tinha que cair em cima dela. Na perspectiva do esposo, ela tinha que ser punida porque, não é? Merecia. Mas o Deus misericordioso não nos trata como nós merecemos. E ela, naquela condição de contrição, ela entrou no trono da graça. Ao entrar no trono da graça, ela teve uma visão e viu uma cruz, e naquela cruz ela viu um sangue escorrendo, aquela cruz estava fincada no chão, numa terra fofinha, e ela viu aquele sangue descendo, escorrendo. Quando ele encharcou a terra, o Senhor a batizou no Espírito Santo. Graça é favor imerecido. Você chega diante de Deus, Senhor, eu não mereço, mas eu quero, eu preciso, Senhor. Então você aqui nesse grande retiro, peça ao Senhor para ser batizado no Espírito Santo, com a convicção de que Ele vai te batizar. Não chega com dúvida, porque tem alguém no trono sorrindo para você, com a bênção nas mãos para te dar. Não importa o que aconteceu, os problemas que você teve para entrar nesse lugar, você agora está diante do trono da graça de Deus. O que queres que eu te faça? É a pergunta do Senhor para você. Quando ela recebe aquela bênção, que maravilha, o Senhor a toma em outras línguas, chega em casa, o marido toma ciência de que ela foi batizada com o Espírito Santo. Fala, não é possível, porque o Senhor tratou com ela com graça, com misericórdia.
perdoou porque ela chegou atrasada e ela saiu dali com a maior bênção que estava buscando há muito tempo, pedindo ao Senhor. E o marido até falou: eu sou mais crente do que ela, e o Senhor me batizou ela primeiro do que eu, Senhor. Mas depois o Senhor também o batizou, né? Batizou também ele. Foi provado no dia do batismo, estava numa igreja, e os profetas falaram: nessa noite eu te batizo. E ele ficou, opa, acabou o culto e nada de ele ser batizado no Espírito Santo. Vai para casa, os profetas tudo cabisbaixo, nós precipitamos. Quando ele chega em casa, ora, vai dormir, nada acontece de extraordinário. Durante a noite ele tem um sonho, que estava num culto maravilhoso, que parecia a continuação daquele culto, e a profecia se cumpriu: nesta noite eu te batizo. E naquele sonho o Senhor o batizou no Espírito Santo. A esposa deu uma cutucada, vou falar o nome, né? Jair, o que você está falando umas coisas aí, Jair? Domingo, estava tão bom, eu estava num culto tão gostoso, e você vai me acordar, domingo, naquele momento tão gostoso. E ali ele foi batizado no Espírito Santo. Tudo mudou na vida dele. Quando ele chega de manhã, vai orar, o Senhor renova, ele começa a falar em outras línguas. Eu falei: é verdade mesmo. Vai para o trabalho, chega lá com vontade que deu de entrar para o banheiro, botar a boca no pó, e começou a orar ali. Que maravilha, os colegas até, né? Chegaram lá: Jair, o que você está fazendo aí? Não, nada não. Pega, vai para o trabalho, pega o seu ônibus. Na ônibus, antigamente, tinha uma chaminé atrás, ele entra ali. Gente, era o céu, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Chegou uma senhora: pode levar esse cabritinho aqui? Não, entra, pode entrar. Quando ele liga o carro, ele disse que o motor do carro e aquele barulhinho que fazia, ele falou, parecia uma orquestra tocando. Estava cheio de Deus. Também alcançou graça, e aí diz aqui o escritor aos Hebreus, a fim de sermos ajudados num tempo oportuno. É quando chega naquele momento que parece que não vai dar mais. Talvez alguém aqui chegue: esse é meu último retiro, é muito problema, eu não aguento passar. É a hora de Deus agir na sua vida. E você que não está nessa condição extrema, é a hora de Deus agir na sua vida. Chega com confiança ao trono da graça. Saiba que lá está o seu irmão mais velho, que deu a vida por você, o seu sumo sacerdote, que diz: perdoados estão os teus pecados, e peça a ele que ele vai te batizar no Espírito Santo nesse retiro. Que o Senhor nos abençoe.